Bom, agora estou voltando com a última parte. Eu ia fazer mais um, mas não vai ser preciso. Então eu queria explicar para vocês o seguinte: é a segunda parte dessa pintura que o pessoal estava pedindo. Tem a primeira parte aí, né? Vou fazer os dois vídeos no mesmo dia e já vou colocar no mesmo dia. Então assim, ó, esperei secar, deu umas 2 horas. Podia ser 1 hora, mas esperei 2 horas porque a tinta ali recomenda 2 horas, 1 hora. Aí o que eu fiz? Como eu falei, né? Agora pro final, daí depois que você passou a tinta, eu vou até pegar aqui, ó. Vou pegar o celular aqui, ó, que daí fica melhor. Eu apareço quando eu não gosto muito de aparecer, mas tudo bem. Então, ó, eu já fiz um, já passei a segunda demão. Olhem para vocês verem o acabamento. Pessoal, é assim, ó, eu tô passando uma maneira prática, barata de fazer um excelente acabamento. Existem 1.500 maneiras da gente fazer. Eu sei, eu já fiz várias, vocês devem ter feito as várias. E a gente sempre está procurando uma coisa boa e barata. Essa maneira é boa e é barata. Então, assim, desse método. Aí cada um faz do jeito que quiser, é lógico, né? Pode passar o que quiser mais, não tem problema nenhum, né? Pode passar um fundo diferente. O nosso amigo Herbert, espero que eu não esteja falando o nome dele errado, me perdoe, meu amigo, se estiver falando, deu uma boa ideia, né? Que ó, a gente esquece às vezes de comentar. Quem quiser passar também um selador, né? Esses produtos que tenha mais para ser fundo, também vai ajudar, também vai colaborar. Que nem eu comentei com ele, eu falei assim, como a gente já está passando uma tinta, vai passar um verniz PU e ainda vai passar a manta asfáltica dentro, eu não vejo a necessidade nesse meu processo. Mas já trabalhei bastante com selador, conforme o tipo de pintura e acabamento que a pessoa me pede, eu acabo usando para dar uma garantia a mais. E também ajuda no desempenho final. Maravilha, ótimo, né? Então tá aí a dica, ótima ideia e bem lembrado do nosso amigo Herbert, né? Isso daí. Então tá bom. Então voltando aqui. Então tá aqui, ó. Ó, aqui tinha um furinho, certo? Eu passei a massa, certo? Ó, aqui tinha outro furinho, ali tinha outro furinho, certo? Esse aqui é o que mais tinha furinho e eu acabei deixando esse para mostrar para vocês, ó. Eu fiz o quê? Eu dei um tom mais escurinho na minha massa corrida, com a própria tinta, eu dei um tom na minha massa acrílica, certo? Passei com a espátulazinha, esperei secar no mínimo 2 horas, esperei secar 1 hora e pouquinho secou, que ela seca muito rápido. Aí tá, qual é o detalhe? Ó, opa, deixa eu pegar aqui, eu tô segurando o celular na mão, me perdoem aí, tá tremendo. Ó, uma lixa, que foi a lixa que eu lixei a massa acrílica desse próprio vaso. Uma lixa deu para me lixar os dois, de boas, aí ó, né? Aí ela fica completamente lisa, mas ainda lixa. Então é esse tipo de lixa que eu passo aqui. Então vocês vejam a importância de um produto de qualidade. Mesmo eu lixando, eu não arranquei a tinta. Ah, esse mais embranquiçado, porque foi uma primeira demão que eu dei e eu passo o ralo, né? É diferente da segunda demão, ó. Beleza? Então, aí, qual é o detalhezinho? Além de eu passar a lixa aqui, porque eu não passo só no buraquinho, você passa uma quantidade por fora, né? A massa pega em outro lugar que não tem necessidade. Então, o que você faz? Depois que você passou a lixa, ó, mesmo forçando em algum lugar, pode ver que quase não sai a tinta. Porque uma massa acrílica boa, uma tinta de marca boa, né? Aí, ó, olha o processo aí, ó. Então, o que acontece? Depois, para não ficar aquelas manchas grandes dessa massinha corrida que a gente passou para tampar os furinhos, vocês umedecem um pano. Por isso que é interessante essas tintas boas, com essa marca e da maneira que é, aquela tinta esmalte, a base d'água e barará e bururu. Por quê? Eu molhei um pano e passei um pano. Ele tira todo o excesso da massa corrida. E o que acontece? Mesmo eu passando um pano úmido, apenas com 2 horas de pintura do fundo que eu dei, o mesmo fundo da tinta que a gente está usando, né? Olha aqui, ó, o pano úmido não me tirou o fundo. Não, aqui tem um mais embranquiçado, onde eu forcei um pouco mais a tinta, onde tinha imperfeição do vaso, certo? Mas, ó, fica somente onde precisa tampar. E todo o restante da massa, um pano úmido, não um pano encharcado, um pano úmido, que daí você vem passando o pano úmido, como a massa acrílica, ela estando ainda meio não completamente seca, porque eu não deixei ela secar muito, acontece isso, ela sai e só fica onde precisa, que é no furinho. Façam o teste aí para vocês verem, depois de lixar,
passa um paninho úmido, vocês já vão tirar o excesso. É lógico, depois vocês têm que lavar o pano, mais uma ou duas de mão, com o pano bem limpinho. E por último, pega um papel higiênico, né, um pedação de papel higiênico, e passa o papel higiênico aqui, para você tirar todo resquício de sujeira, de pó, de coisa arada. Pode ver, ó, que ele tá limpinho, lisinho, lisinho. E daí eu venho com a segunda demão, que eu já deixei preparado esse aqui. Já olhe para você, olha o brilho, tá quase refletindo eu lá na segunda demão. Olha o acabamento nos pés, olha o acabamento aqui em cima, beleza? Isso na segunda demão. Se eu fosse passar o verniz PU nesses vasos, eu não iria passar a terceira demão. Já tava bom, beleza? Agora, como eu não vou passar o verniz PU nesses aqui, por causa do valor do vaso, o que que eu faço? Eu passo a terceira demão, que vai ficar impecável. Tá impecável, sabe? Não querendo falar, mas tá aí, ó, tô mostrando para vocês verem, simplicidade, sem muito gasto, porque o interessante é a gente não ter muito gasto. Eu vou mostrar para vocês agora, você vê, eu dei o fundo neles, e já passei a segunda demão nesse aqui. Vocês sabem que a lata de tinta não vem muito cheia, né? Olha aí, ó. Não usei quase nada, dá para pintar uns 15 a 20 vasos desses aqui, essa latinha de 1 litro. Então tá aí, pessoal, a questão de acabamento, maneira de pintura, como que eu faço para dar o acabamento nos meus vasos. Detalhe, o que eu tô passando, existem outros métodos, um pouco mais barato, outros um pouco mais caro, outros muito caro. Essa é uma maneira boa, um acabamento bom, você não vai ter reclamação, você não vai ter problema, se usar exatamente do processo que eu expliquei desde o primeiro vídeo, né? E você vai ter um custo-benefício muito bom, beleza? Então um abraço a todos, muito obrigado, né? Provavelmente quando eu for fazer um próximo vídeo, eu vou tirar foto, né, e mostrar a foto desses vídeos, desses vasos aqui acabados, com a terceira demão, beleza? Obrigado, não se esqueçam, pessoal, por favor, não custa, vai lá, dá um like que gostou, né, ativa o sininho e compartilha aí para o canal crescer, que está ajudando bastante. Obrigado.